Só para a gente ficar alinhado aqui na mesma página, um conceito que vocês já sabem, mas sempre é bom reforçar, né? Bom, então aqui, como é que funciona a nossa arquitetura base das aplicações web, né? A computação evoluiu muito, a gente tem muitos outros tipos de arquitetura, né? Mas a base dela e facilita muito entender nessa arquitetura simples que é o quê? Client e server, certo? Então, de um lado, você tem o client. Vocês vão notar que eu sou horrível de desenho, obviamente, né? Mas beleza, aqui você tem o client. E aí pode ser um browser, pode ser um aplicativo, pode ser qualquer coisa. Esse cara aqui é o client. Do outro lado, você tem o servidor. Então, de novo, quem é client? Client pode ser qualquer dispositivo conectado à internet e vai ser o que está mais perto do usuário. Então, seja o aplicativo, o browser, um smartwatch, um micro-ondas que se conecta com a internet, uma Smart TV, qualquer coisa que vai se conectar para fazer requisições é o client. E o servidor é um computador, certo? Como qualquer outro, que vai estar, muito provavelmente, em um data center para hospedar as nossas aplicações. Então, ele é um computador e a nossa aplicação ela roda lá. E quando a gente está falando de back-end, especificamente, o nosso back-endzinho fica lá. Por quê? Porque o aplicativo, ou enfim, o browser, ele não tem poder de processamento para processar tudo que a gente precisa, certo? Ele tem lá uma certa capacidade que dá para a gente armazenar algumas coisas e processar, mas muitas informações a gente tem que trazer para o servidor para processar, até porque aqui eu teria informação de um único usuário, né? E quando eu preciso sintetizar informações de diversos usuários, eu tenho que ter um processador aqui, né? Computando tudo. Então, esses caras se comunicam daqui para cá e daqui para cá através de protocolos de internet, o protocolo HTTP. Então, os caras aqui eles ficam conversando entre si. Se tratando de Web API, lá atrás a gente tinha a Web API SOAP, que se comunicava em XML. No momento atual, a gente tem as APIs REST se comunicando em JSON, que é o nosso caso aqui da nossa aula. Uma Web API REST que se comunica em JSON. Bom, por que eu estou falando isso? Porque agora... tá, só para falar. Então, aqui, esses caras se comunicam através das requisições, e as requisições, elas têm os verbos, né? Elas têm o HTTP, GET, PUT, delete e assim por diante. Então, quando o cliente quer fazer uma requisição que vai buscar dados, ele vai vir aqui, vai chamar um GET, e vai falar, olha só, quero aqui uma lista de professores. Beleza? O servidor vai entender que ele quer uma lista de professores, vai buscar no banco, vai devolver para cá. Se esse cara vai fazer um post, ele vai mandar os dados para cá, o servidor vai salvar, pode retornar alguma coisa ou não, pode só simplesmente retornar um OK, funcionou. Até então, quando a gente estava fazendo os nossos primeiros crudezinhos aqui, essa nossa Web API ela estava aberta, certo? Ela não tem nenhum tipo de autenticação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estava fazendo outras aulas, né, para quem já esteve comigo, de aplicação web com front-end acoplado, às vezes esse conceito se perde um pouco, a gente não consegue assimilar ele muito bem. Agora que a gente está aqui falando só de Web API, a gente consegue ver melhor que o que a gente tem desse lado de cá é o back-end que vai estar lá no servidor. Aqui, quando a gente roda, por mais que abra o Swagger que permite a gente testar, a gente testa pelo Postman, mas a aplicação, ela está hospedada no IS local aqui e é ela que vai ser hospedada lá no servidor. Essa nossa Web API, ela pode ser totalmente privada, então só nossa aplicação que tem acesso. Ela pode ser protegida, mas a gente vai dar acesso para alguém que vai autenticar e vai se comunicar com a nossa API, ou ela pode até ser pública. Por exemplo, a API de CEP do Correios, que você só vai lá e chama, passando o CEP e ele te devolve o endereço, uma API pública. E aqui a nossa API, a gente talvez tenha um front-end, talvez não. Eu vou tentar fazer um front-endzinho para a gente consumir essa API depois. Mas o nosso front, seja ele qual for, seja que isso aqui seja chamado um aplicativo, seja chamado numa aplicação web, ele vai precisar autenticar para conversar com a gente. Tá? E é isso que a gente está fazendo agora. E a gente vai usar um esquema que chama JWT, que é o token. Tá? Então, aqui, quando o cliente quiser autenticar com a gente, ele vai ter que, primeiro, ele vai ter que ter um cadastro. A gente pode permitir que ele se cadastre ou não.
A gente pode, nós mesmos, cadastrar o usuário aqui para dar o acesso. Então, esse cara vai ter um login e senha. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é chamar um endpoint de login. Se tiver ok, o usuário e senha, a aplicação aqui vai devolver para ele um token JWT. E a partir daí, toda vez que o meu cliente quiser fazer uma requisição para o meu servidor, ele vai ter que estar com esse token. Ele vai ter que estar autenticado e através do token que a gente vai saber as informações do usuário, quem que ele é, quais permissões ele tem e assim por diante. Isso aqui ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida nesse fluxo aqui? Não, de boa, até agora. Ian, Aaron, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, pô. Legal. Era só para a gente chegar na mesma página aqui, para a gente poder dar sequência. Então, a gente tinha começado já, para ganhar um tempo, e feito um contexto separado para cuidar das tabelas de usuário. Então, quando a gente herda de Identity DB Context, ele já traz para a gente as tabelas de Aspirate User, Roles, Role Claims, e assim por diante, que são as tabelas que o Identity provê para a gente por padrão. Feito isso, a gente criou uma pastinha para Configurations e criou um primeiro método de extensão aqui para o iService Collection, add Identity Config. Então, lembrando que essa classe aqui, ela serve muito principalmente para a gente ter um código enxuto, limpo aqui na program.cs. Tá? Então, a partir do momento que eu vou crescendo na minha aplicação, ela vai ganhando tamanho, essa classe aqui fica insustentável. Então, para a gente começar a deixar ela bonitinha, a gente criou um primeiro método aqui de extensão. E quando a gente cria um método recebendo aqui diz e o próprio tipo dele mesmo, ele vira uma extensão do tipo que a gente está passando aqui, certo? Então, esse cara aqui, que é um iService Collection, ele ganhou um novo método que é o add Identity Config, e a gente passa para ele o configuration da aplicação que está sendo criada aqui. Bom, agora que já recapitulamos, para a gente dar sequência aqui, então. Aqui, a gente só registrou o contexto do Identity, né, que é o nosso contexto Application DB Context. Uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui, além do app use authorization, a gente precisa dizer que ele vai usar a autenticação também. Então, tem que ter um app using authentication para poder funcionar, tá? Aí, aqui no nosso identity config, deixa eu ver se eu cheguei a criar o controller de autenticação. Então, a gente vai ter o controller de autenticação aqui. E vamos configurar aqui algumas informações importantes, tá? Eu estou com uma colinha aqui do lado, no outro projeto, porque vai ser muito código para ficar escrevendo na mão, então para ser mais assertivo, tá? Então, aqui quando eu digo que eu vou usar o Identity, ele espera que eu utilize aqui e passe para ele qual que vai ser o usuário que eu vou estar trabalhando, e aqui esse Identity User também é o padrão do próprio Identity. Se eu quiser, eu posso criar uma classe específica para trabalhar com o usuário, herdar de Identity User, estendendo esse comportamento, aí eu coloco aqui, trabalho com ela em toda a aplicação. Por enquanto, a gente vai deixar aqui o próprio Identity User. Então, eu digo que eu vou trabalhar com Roles, que é o esquema de papéis, né, de perfis de acesso. Aqui é a parte que a gente diz que vai utilizar o Entity Framework para armazenar essas informações, e diz qual que vai ser o contexto que eu apliquei em DB Context. E aqui é uma classe que a gente vai criar aqui do ladinho. Então, vou vir aqui, vou dar um add, new folder, vou criar ela aqui como helpers, tá? Utilitários, tools, tudo que a gente precisar que nos ajude vai estar aqui. E essa classe, o papel dela é traduzir os erros do Identity, que por padrão vem em inglês, para o português. Então, Identity, português. Vou até colocar translation, para ficar mais claro ainda. Então, essa classe, ela é grandinha. Tá aqui também já na cola. Ela é grande, mas ela é simples, tá?
Deixa eu pegar aqui a classe que ela herda já para facilitar também. Bom, então essa classe, ela herda desse carinha aqui, ó, Identity Error Describer, que já é uma classe que o Identity traz para a gente, onde ele permite extensão. Então, ele permite que a gente estenda dessa classe e sobrescreva os métodos para retornar as mensagens de erro que a gente quer. Então, já vai retornar aqui as mensagens de erro em português. Tá? Então, quando for o erro padrão, é o default error, vai ser um erro desconhecido, aí ser incorreta, token inválido e blá, blá, blá. Tem várias outras mensagens de erros aqui, que essa classe já vai ser responsável para traduzir para o português. Então, vou colocar ela aqui. E aqui embaixo ele fala do esquema de tokens, tá? Que vai trabalhar com tokens. Então, essa é a primeira etapa, ok. E aqui embaixo vai vir a parte de configurar o JWT, tá? Então, a primeira parte dessa configuração é vir aqui, de novo em Helpers. Eu vou criar uma classe app settings. App settings. Essa classe app settings, ela vai ter umas informações que eu vou precisar colocar aqui no meu arquivo app settings, tá? Relacionadas à parte de autenticação. São elas. Vou trazer para cá também. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma secret, que é o segredo do... Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar o nosso token, ele vai ter ele é criptografado, né? E ele vai criptografado com base em um esquema de criptografia que utiliza uma chave. Essa aqui vai ser a nossa chave, a gente pode usar qualquer chave aqui dentro. A ideia é que ela seja, né, não assim simples, que ela seja mais bem montada, óbvio, né? Mas isso aqui é só de exemplo. Aqui é a quantidade de horas que ela vai expirar, então em 24 horas aqui o meu cliente vai ser obrigado a renovar o token, ou seja, fazer login de novo. Posso mudar isso, ele pode ser menos, ou se for o caso, ou pode ser mais. Posso colocar aí 72 horas, enfim. Aqui o sistema que está emitindo. Aqui vai ser meu sistema, ou poderia ser o nome da nossa aplicação, que por enquanto não tem. E aqui onde que ele é válido, tá? Então, onde que esse token vai ser válido? Enquanto a gente está rodando local, ele é válido no nosso ambiente local. A partir do momento que a gente hospedar essa aplicação, a gente vai ter que colocar aqui, né, o outro app settings, que até já tem desenvolvimento, vai colocar o app settings de production, para ter o válido em e o secret separadinho por ambiente aqui. Bom, e aí a gente vai ter a classe que basicamente vai ser para receber essas informações já registradas. Então, aqui vão as propriedades. São as mesmas propriedades que estão aqui no app settings, tá? É só para a gente trabalhar com esses dados em classe. Então, ele tem aqui o secret, a expiração em horas, o emissor e o válido em. Aqui no nosso Identity Configuration, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na sequência é registrar justamente essa classe, tá? Então, o que a gente está fazendo? Está pegando a seção app settings, que é esse nó aqui, que eu acabei de acrescentar, esse nó app settings do JSON, e está configurando para que ele seja, sempre que eu pedir uma instância desse objeto lá na minha aplicação, no meu controller, ele vai retornar para mim os dados desse nó, dessa seção. Aqui é basicamente isso. Aí vem o outro trecho, onde a gente vai pegar essa chave que está aqui na secret e vai pegar ele no padrão ASCII, tá? Para poder utilizar na configuração JWT. Que eu vou explicar aqui embaixo também. Então, isso aqui, deixa eu instalar aqui o JWT.
Isso aqui não se preocupem em decorar, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai fazer uma vez por projeto. Depois que deixa redondinho, não precisa fazer mais. Então a gente faz isso poucas vezes na vida, tá? O importante é, de fato, entender como funciona e entender a essência. Então, aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai utilizar o esquema do JWT padrão, então, Authentication Scheme do JWT, quando ele for autenticar, quando ele for fazer login, sempre que ele for comparar, né? Challenge é o conceito de desafiar o login, né? Desafiar se está correto o token, também vai utilizar o padrão do JWT. E aqui ele faz mais algumas configurações, tá? Então, se vai requerer HTTPS, aí ele diz aqui que vai validar o emissor, que vai validar a audiência, ou seja, onde que ele é válido, tá? Aí ele diz onde que ele é válido e quem que é o emissor aqui. É uma configuração bem padrão do JWT. Se vocês pesquisarem aí documentação do JWT para .NET, vai ser basicamente isso, não foge. E também não precisa decorar, porque a gente faz isso muito pouco, tá? Então, vocês vão ter que entender. Começou a aplicação, vai implementar a autenticação, vai trabalhar com o Identity JWT, é isso. Você vai ter um contexto lá para as suas tabelas do Identity. Você vai ter uma configuração, onde você vai dizer para o Identity qual que é o contexto que você vai utilizar, que você vai utilizar o Entity Framework, se você vai trabalhar com roles ou não, qual que vai ser o usuário da sua aplicação, e aqui, daqui para baixo, é a parte que vai configurar o JWT, tá? Então, é a parte onde a gente pega lá na nossa section aqui, criptografa ela e configura o padrãozinho do JWT. Bom, feito isso, a gente pode vir aqui para o nosso autenticação controller, e aí a gente vai ter dois métodos a princípio, né? A gente vai ter o... Bom, como essa ligação vai encerrar em 1 minuto, deixa eu já gerar outro link para o raciocínio não parar na metade. Já vou mandar outro link e a gente entra rapidinho aqui, tá bom? Beleza.